catequista da continuidade deste quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Pois bem, estamos entrando nos dogmas da criação, né? E falamos que, como diz o próprio Gênesis, né, Deus criou e viu que era bom. Bom, sendo Deus supremo, a sua beleza, a sua bondade, a sua verdade, ou seja, o bem supremo, levando em consideração que, sendo Deus o bem supremo, então tudo que ele comunica é bom, por natureza. Portanto, se tudo que ele comunica é o bem, então, e o bem deve ser comunicado, né? Portanto, tudo que ele criou é bom. Então, todas as coisas criadas são, em essência, boas. São essencialmente boas. Essa é a primeira premissa que a gente pode elaborar. Bom, mas a gente sabe que existe o mal. Ok. Se todas as coisas são, em essência, boas, intrinsecamente boas, então o mal, portanto, não é uma substância, uma força criadora independente, pois, se assim fosse, contrariaria a bondade de Deus. E a bondade de Deus só pode comunicar o bem. Tudo que vem de Deus é bom, não pode ser mal. Pois o contrário, haveria um princípio mal junto com o princípio bem. Daí nós ia cair no maniqueísmo, né? Em que dois princípios criam um mundo, o princípio do bem e do mal. Mas isso não é verdade para nós católicos. Então, se as coisas são intrinsecamente boas, a única forma de resolver essa equação é dizer que o mal é a ausência do bem. Portanto, assim como uma escuridão é a ausência de luz, o mal é a ausência do bem. Então, quando você caminha numa floresta sem uma lanterna, sem nada, tudo fica escuro, né? Isso é a ausência de luz. Depois a luz, na presença da luz, tudo se ilumina e tudo se clareia e tudo passa a ser revelado aos olhos do ser humano. Afinal de contas, a gente enxerga por meio do reflexo da luz nos objetos que chegam aos nossos olhos. Portanto, podemos até dizer ontologicamente que o mal não existe, porque o mal é a ausência do bem. Mas aí nós entramos na questão da corrupção da criação. Bem, através do pecado original, né, a gente sabe que o mal entrou no mundo através do pecado original. Então, dessa forma, o mal ele entra no mundo porque o ser humano ele opta por um bem menor ao invés do bem supremo que é Deus, e assim ele se desvia de Deus, porque ele opta por um bem menor ao invés do bem maior que é Deus. Por exemplo, uma vantagenzinha, alguma coisa que facilita a nossa vida, né? Por exemplo, eu posso fazer um serviço, e esse serviço ele pode ser perfeito e honesto. Mas se eu, vamos dizer assim, deixar de fazer algum detalhezinho ali, ele me facilita um pouco, eu tenho um pouco menos de trabalho e isso me leva a ter um pouco mais de lucro também, né? Porque me facilita a minha vida, eu vou ter menos trabalho, menos tempo de serviço, então ganho um pouco mais. Ou seja, eu escolhi um bem menor, além do bem maior, que é a verdade e a honestidade. Dar o máximo de mim naquele serviço, porque eu estou fazendo aquilo, não para um cliente, mas para Deus, porque eu estou elevando o meu trabalho a Deus, correto? Porque se eu faço isso, eu tiro uma vírgula ali, daqui a pouco
fulano de tal, um outro profissional, eu também posso fazer isso, mas eu vou ainda fazer um pouco mais, vou tirar isso aqui também. E assim vai se corroendo. Portanto, a escolha do ser humano num bem menor, em detrimento do bem maior que é Deus, corrompe a criação, corrompe as obras criadas. Então, o mal existe no mundo justamente por opção do ser humano escolher um bem menor e deixar o mal entrar. Portanto, se você escolhe uma luz inferior ao invés da verdadeira luz que ilumina tudo, obviamente vão ter ambientes no seu no espaço que vão ficar em penumbra, na escuridão. Portanto, já não vai ser a perfeita bondade, vai ter corrosão, vai ter corrupção. Ok? Bom, e a figura do diabo? Pois bem, a figura do diabo, podemos dizer que ele é, em essência, boa, pois ele é uma criatura divina, ele é uma criatura que foi criada por Deus, é um anjo perfeitíssimo. Então, na sua natureza original, ele é perfeito e bom. No entanto, com a queda, pela sua vontade, ele escolheu a si mesmo ao invés de se submeter a Deus. Aí já encontra um paralelo com nós, né? O ser humano que é muito egocêntrico, pensa apenas em si mesmo, em detrimento dos outros, ontologicamente ele já está caminhando para o mal. Então o egoísmo, de certa forma, ontologicamente é algo ruim. Certo? Portanto, então, o diabo, o mal nele é escolher a si mesmo, e ele, então, sendo condenado por Deus, ele é privado da graça de Deus. Portanto, a graça de Deus não opera nele. Então, a vontade dele está fixada no erro. Ele nunca vai poder escolher o bem. Ele só pode escolher o mal. Essa é a condenação dele. Portanto, o diabo vem a ser o exemplo extremo da total ausência do bem. Se podemos dizer que o bem, o mal é a ausência do bem, então este processo o diabo atua como esvaziando o bem que contém o ser humano. Ele não pode ferir Deus, mas ele pode ferir a criatura de Deus, e ele só fere. Ele não pode criar ex nihilo, como Deus criou o ser humano na terra e tudo mais, mas ele pode corromper a criação, e é isso que ele faz. Ele esvazia a criação da sua essência boa, desfigurando-a, certo? Portanto, esvaziando de sua bondade. Então, o diabo vem a ser o exemplo máximo da ausência de Deus nas criaturas, como um ser criado, Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Pace in Domini omnibus, a paz do Senhor para todos.